começar a gravar. Então, bora lá. O encontro de hoje, né, como eu coloquei lá para vocês, acho que é um encontro que eu estou querendo retomar com vocês alguns conhecimentos, né, alguns conteúdos, na verdade, em relação ao que eu fui postando para vocês. A gente foi fazendo um percurso, né, não um percurso relativamente grande, mas eu queria que a gente conversasse um pouco, porque eu acredito que nesse momento a gente está fechando uma parte importante, que é essa parte inicial da nossa disciplina, que é tratar dessas questões e discutir um pouco, né, e trazer para a reflexão algumas coisas relativas a essa construção do conhecimento científico, desse lugar, desse espaço, desse campo, né, como o Bourdieu fala, e também juntando isso, né, um pouco, fazendo a gente refletir sobre isso, a gente fecha assim, esse primeiro momento e depois a gente passa para um segundo momento, que é onde a gente começa a discutir as questões mais específicas, mais gerais do letramento e mais específicas do letramento acadêmico, do letramento científico, no que se refere principalmente à produção dos textos que são acadêmicos científicos. Então, lá no nosso cronograma, a gente vai tratar de alguns resumos, resenha, e vai tratar especificamente do texto do artigo, né, porque é o texto produto de vocês do final do curso. Acho que é importante a gente falar disso também. Mas, como ninguém é de ferro, eu queria começar, não sei se vocês já viram, eu já coloquei lá no SIGA, a nossa leitura da Leite de hoje. Vocês já viram? Alguém viu? Não? Ah, não, gente, vamos conversar comigo, eu preciso. Não, então, então tá, então eu vou passar aqui, isso mesmo, Nick. Me dá feedback que eu preciso, tá? Vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês a leitura da Leite de hoje, para a gente começar. Amor Marginal, vocês conhecem, vocês gostam? Eu vou passar um ponto, porque tem aqui uma parte inicial, que é uma parte é uma parte narrativa. Vou colocar direto, assim, na canção, mas depois vocês ouçam, né, porque vale a pena. Vocês estão ouvindo, né? Não me machuque, minha dor, não me abuse assim. Não tire mágoas de mim. Meu amor. Vou começar de novo aqui da canção. Não me machuque, minha dor, não me abuse assim. Tire mágoas de mim. Meu amor, não me invadas com o teu olhar, não me deixes aqui a gritar no meio do caminho, sozinho. Meu amor, não mais deixes escapar nenhum desejo, teu olhar, pecados proibidos, esquecidos, respirando mágoas de uma outra dor, do nosso encaixe moral, desse amor marginal.
antes minha dor. Não me acuses assim, não tire mágoas de mim. Não me invadas com teu olhar, não me deixes aqui a gritar no meio do caminho, sozinho. Não mais deixes escapar nenhum desejo de olhar de pecados proibidos, esquecidos, respirando na água de uma outra dor, do nosso caso imoral, desse amor marginal. Eu vou pra calar o sexo mais banal, pra virar poesia desse amor marginal. Eu vou, minha flor, não mais deixe o azul dos dias nos calar, pois nesse mundo algo há de valer a pena, pequena. Meu amor, me faça acreditar que tudo é possível, pois eu temo que não amanheça. Se você se for, respirando na água de uma outra dor, do nosso caso imoral, desse amor marginal. Eu vou pra calar o sexo mais banal, pra virar poesia desse amor marginal. Eu vou. Desejo nos segue, nos guie, nos proteja até o fim dos tempos. Oi, gente, vocês estão aí ainda? Vocês gostam de Johnny Walker? Alguém já conhecia, já curtia, já gostava? Não gostou? Deixa eu ver aqui que eu não estou vendo o chat. Não. Alguém? Nada, gente, para falar de Johnny Walker? Eu não conhecia, conheci hoje. Yolanda, é uma delícia. Johnny Walker, ele é assim, ele despontou, não tem muito tempo assim para o Brasil de forma mais geral. Mas é claro que ele faz um estilo bem marginal mesmo, né? Um estilo bem marginal. Quando eu digo, né, que não está no grande mercado. Mas é show de bola. Tem coisas maravilhosas dele. Sim, gostei bastante. Achei muito legal também. E ele é muito performático, né? Eu acho ele um cara lindo, assim, muito performático. Mas os vídeos dele, as canções dele são nessa levada. Ele tem acho que é o penúltimo CD dele, que é essa, que tem um amor marginal, que chama Macumba. Bicho, nossa, é sem noção do início ao fim, show de bola. Fica a dica. Tá bom? Então, bora lá, né, gente? A gente precisa de poesia para a gente poder viver, porque senão não dá nem para falar de ciência, né? Então,
para a gente só fazer uma passagem, né? Para eu poder fazer uma passagem com vocês, eu vou retomar a apresentação que eu tinha colocado lá no Siga para vocês, com relação à questão dos conhecimentos, só para a gente se situar, para a gente, para eu recuperar algumas coisas com vocês. Primeiro, eu queria só chamar a atenção de vocês que nessa atividade aqui, lá do fórum, nessa atividade aqui lá do Siga, nós temos um fórum, e esse fórum tá com baixa adesão, eu acho. Cadê vocês, gente? Acho que tem umas 9 pessoas por lá. Não, gente, cadê vocês? Onde vocês estão? Por que vocês estão assim calados nesse desânimo? Bora lá, bora tentar para subir e vamos em frente, hein? E aí, né, voltando, eu postei essa atividade falando dos tipos de conhecimento aqui, falando um pouco da ciência, de forma mais geral, e coloquei esse esquema aqui falando das formas de conhecimento, do conhecimento religioso ou teológico, do senso comum ou popular, e que a gente também costuma chamar de empírico, do filosófico e do científico. E aí eu coloquei para vocês aqui algumas situações, né, algumas características típicas desse conhecimento, e é importante a gente falar que a gente se fundamenta, né, enquanto sujeito, né, a partir da palavra, e a partir da forma como a gente se coloca também nesses espaços de sentido que a gente tem aí desses espaços de conhecimento, né? Então, todas essas formas de pensar, de ver o mundo, de experienciar, de experimentar o mundo, todas essas perspectivas são perspectivas que nos fundamentam em algum lugar, de alguma forma, né? Então, a gente é afetado pelo religioso, a gente é constantemente afetado pelo conhecimento do senso comum, a gente é constantemente afetado pelo conhecimento filosófico e também pelo conhecimento científico, né? Seja de viés, mais ou menos vezes, mas o tempo todo a gente está constituído por isso. E esses espaços, né, vamos chamar de espaços agora, esse espaço que é esse conhecimento religioso, esse espaço do senso comum, empírico, do filosófico, do científico ou metodológico, que a gente pode chamar também, são espaços que vão se criando e vão criando dentro deles, e vão criando também em torno deles relações de força, relação de poder, relações de hierarquia. Então, se a gente pega, por exemplo, o conhecimento religioso ou conhecimento teológico, dentro, né, do espaço das pessoas que estão ali se dispondo a conviver com aquele tipo de conhecimento, a gente tem estrutura de poder, né? A gente tem aquele que é tido, às vezes, o mais sábio, né? Aquele que é o pajé, por exemplo, da tribo. A gente tem a mãe de santo, né? A gente tem os religiosos da Igreja Católica e tal. Então, a gente tem relações de poder que são... deixa eu voltar. A gente tem relações de poder que estão ali, né, e que vão mostrar para a gente também, em alguma medida, como os sujeitos, eles vão, que lugares os sujeitos vão ocupar nesse espaço, tudo a partir da forma como esse conhecimento é constituído. Então, a gente pode ver isso também no senso comum, né? No senso comum, a gente tem também, assim, lugares, e aí acaba se fundindo muito com essa questão religiosa, mas a gente tem, por exemplo, comunidades quilombolas, onde a gente tem um senso comum, um senso popular, um senso empírico de experimentação, né, de verificação que é muito forte, e aí aquele sujeito na comunidade que consegue passar mais, que consegue transmitir o conhecimento, ele ganha também aí um lugar de poder, uma estrutura. Então, no religioso, a gente tem toda uma estrutura de poder
lá interna e toda uma estrutura de poder externa também, né? Com os outros campos, com os outros espaços. Vamos chamar de espaço para a gente não confundir com a ideia de campo, tá? Né? No senso popular também, no filosófico, idem, né? Apesar do filosófico aproximar-se mais do científico, e no científico também a gente vai se deter um pouco, falar um pouco mais dessa questão científica quando a gente estiver mais um pouquinho à frente, conversando um pouco mais, né, sobre o texto do Bourdieu, sobre o conhecimento científico. E aí eu vi alguns das respostas que vocês colocaram lá para mim, no fórum. Quem não colocou no fórum, vai lá e coloca lá, que eu pedi para que vocês me apresentassem situações em que a gente pudesse vivenciar ou verificar a partir de espaços de conhecimentos diferenciados, né? Isso acontece muito. Eu dei o exemplo aqui embaixo para vocês da morte, explicação sobre a morte, né? Então, como que a religião explica a morte? Religião, em algumas religiões, pode falar que a morte é uma vontade de Deus, tá? Não estou falando mais assim de uma religião específica, mas tomando aqui talvez os preceitos mais católicos, vamos dizer assim. A filosofia, como que a filosofia pode explicar a morte? Oposição à vida, o cessar da consciência. Então, consciência e não consciência. Consciência é um estado de vida, inconsciência ou não consciência, melhor ainda dizendo, é um estado de morte. Como que o conhecimento popular explica a morte? Aí a gente, né, explica que houve um acidente, que ele bebia, que ele fumava, e é assim mesmo, né? Pacotou, juntou os pés e foi, né, e foi embora. A gente ainda até costuma utilizar, por exemplo, referentes e referências, inclusive, para a pessoa falecida, que a gente não usa, por exemplo, em outros espaços, né? No espaço religioso, no espaço filosófico, a gente usa aqui, a gente se dá esse desfrute linguístico, vamos dizer assim. E aí a ciência, né? Então, esse cara que caiu, fumava, tal, que o conhecimento popular foi lá e disse isso dele, quando ele vai ser, quando a morte dele precisa ser afiançada, vamos dizer assim, então a gente precisa desse lugar da ciência aqui para dizer que foi uma morte clínica, uma morte cerebral, ou foi uma parada cardíaca irreversível e assim por diante. Então, a gente tem aqui a possibilidade de pensar um único fato, né, visto sobre várias perspectivas diferentes. E ora a gente está ocupando, e ora a gente se ocupa desse conhecimento mais religioso, ora do filosófico, ora do conhecimento popular, ora da ciência, e isso tudo nos constitui, né? Isso tudo vai nos constituindo, mais ou menos. Então, a gente tem pessoas que a gente nota, às vezes, forçadamente, que tem uma dimensão religiosa muito forte na sua vida. Então, ela tem, às vezes, uma maneira de perceber, de entender um fato, de ver o mundo. Então, as pessoas mais filosóficas, né, que refletem mais, que estudam mais filosofia, têm uma perspectiva, uma forma de olhar para um objeto que necessariamente não é o da religião. Às vezes, né, a gente tem alguns filósofos que são filósofos da religião, mas que não necessariamente precisa ser, né, um olhar religioso. A gente tem pessoas, né, que são absolutamente que às vezes não tiveram, não frequentaram escolas, não tiveram um conhecimento nesse sentido mais tradicional que a gente tem, né, esse conhecimento sistematizado, mas que tem um conhecimento de mundo, que é uma pessoa, né, que você fica horas, né, conversando com a pessoa, os idosos, por exemplo, né, que vem de uma época em que a gente não tinha, talvez, a possibilidade de estudo que a gente tem hoje, né? E aí a gente vê o conhecimento construído e etc. E essas pessoas têm uma forma de olhar para o mundo,
né? E os cientistas, né? As pessoas que fazem ciência, os pesquisadores também têm uma forma de olhar para o objeto, para olhar para o mundo. Então, depende, né? Depende daquele lugar social que a gente está ocupando no momento. E são forças que estão sempre, né, gente, se ajustando mais ou menos. Gente, eu não estou vendo o chat. Se vocês estiverem falando alguma coisa, quiserem falar, abre aí, ou alguém me ajuda lá no chat, tá? Então, sempre há essa disputa, há sempre esse lugar, né? Esse lugar meio que disputa. Me lembro que quando eu comecei a fazer mestrado, eu comecei a viajar muito com a minha professora orientadora, a gente fazia umas viagens para a gente apresentar trabalho, e um dia a gente foi apresentar um trabalho no final de semana, e ela falou assim, gente, eu vou à missa. Eu quase caí dura para trás, eu falei assim, como? Como na minha ingenuidade naquele momento, né? Eu pensei assim, como uma pessoa da ciência que estuda a análise do discurso consegue sentar lá na cadeira da igreja e ouvir aquele tanto de coisa sem um puxar, assim, como isso? E aí, ainda bem que o tempo vai passando e a gente vai vendo que é diferente. Por exemplo, o meu marido, né? O meu marido, ele é um pesquisador, ele é da ciência também, mas ele é muito da filosofia. Gente, eu fico absurdada até hoje, isso eu juro para vocês. Ele é a pessoa mais católica, apostólica, romana que eu já vi na face da Terra. Ele faz novena, e eu fico assim, gente, e porque eu sento, por exemplo, né? Eu, Janaína, maluca, sem noção, eu sento na igreja, eu sento no banco da igreja e fico escutando o padre, fico analisando, bicho, fico querendo ver o que tem de subentendido, o que tem de pressuposto naquilo que ele está falando, fico em altas viagens ali. Porque, né, o olhar, a maneira como eu estou olhando para aquele objeto, né, aquele objeto que é o rito, é diferente. E talvez ali eu não tivesse que estar com esse olhar da ciência, né? Mas, em contrapartida, eu olho cientificamente e acho uma loucura, por exemplo, sentar numa igreja e ficar viajando, né? Tentando analisar ali o que os padres estão dizendo e tal. Mas só que, em termos de religião, eu gosto, assim, né? Gosto e me aproximo muito da Umbanda. Gente, você quer coisa mais filosófica, mais mítica, mais, assim, né? Mais, vou até colocar aqui, ó, do ponto de vista religioso, mais infalível, mais não verificada, né? Do que essa ideia que a gente tem, por exemplo, das religiões de matriz africana, porque elas vêm de uma ideia mítica, né? Lidam com a questão da natureza. E aí é muito interessante, que aí meu marido me fala, como é que pode uma pessoa estudada e ficar pensando, né? E achar que o mundo está aí, né? Isso é mito e tal. Mas é porque depende também, né? Depende do lugar que a gente está. Então, era mais ou menos essa relação que eu queria que vocês fizessem lá no fórum para mim, né? Um outro exemplo, eu, quando fiquei grávida, eu tive um problema no seio, não conseguia amamentar direito e tal, e aí eu comecei a questionar muito a ciência, né, porque a gente tem aqueles cartazes da maternidade, eu não sei se faz parte do mundo de vocês, o Tiago Lacerda com a mulher dele, assim, sabe, e amamentando a menina, e a mulher rindo, e eu tive tanto sofrimento com a amamentação, que eu falei assim, gente, o ser humano não é mamífero, você não tem certeza. Porque se fosse mamífero, não precisava fazer campanha de aleitamento materno, né? A gente já viu campanha de aleitamento materno para vaca? Né? Para bezerro? Não. Agora, para criança tem. Porque eu acho que, no fundo... Brincadeira, hein, gente? Eu acho que, no fundo, o ser humano não é mamífero. Porque eu comecei a questionar a questão da ciência em função do conhecimento empírico que eu fui adquirindo.
E aí, esse conhecimento empírico, minha mãe falava assim, não, põe casca de banana, põe não sei o quê. A minha tia mandou, minha tia falou, gente, minha tia falou assim, o marido tem que mamar. Eu falei, não, que é isso, gente? O marido tá dando mamar. Que é isso, Lacui? Não, veio de tudo, veio de tudo. E eu assim, não, né? Mesmo questionando essa questão científica, eu dizia assim, não, gente, não vou com casca de banana aqui, não. Ai, que história é essa? Então, é para dizer como a gente é, né, ultrapassado por isso. E aí, até a questão da religião entrou, né? Só para exemplificar, tá, gente? Falando da minha vida pessoal para vocês, a louca, e ainda gravando, o Felipe é muito. E aí teve um dia que eu estava muito desesperada, né? Eu falei assim, gente, não é possível. E aí eu conversei, né, com a minha entidade protetora, assim, libera isso, libera. E a minha entidade protetora é uma entidade que é assim, bicho, não pede não, não pede mais ou menos não, porque se você pedir, ela manda. Então, eu falei assim, libera, faz fluir, né? Bicho, o trem fluiu, mas que fluiu loucamente. Eu, né, parei no hospital, fiquei hospitalizada um tempo e tal. E aí eu fico pensando até isso, gente, será que foi isso? Será que não foi? Olha só, gente, como que a gente é absolutamente ultrapassado por esses tipos de conhecimento. E a gente está o tempo todo assim, né? O tempo todo a gente está assim, se percebendo nesse espaço. Só que acontece uma coisa. Se você, por exemplo, escolhe ser um religioso, você está optando por um tipo ou por uma predominância de conhecimento, né? Se você escolhe ser um cientista, que é o caso de vocês, porque vocês estão aqui, né, na pós-graduação, vocês estão me dizendo de alguma forma que vocês estão querendo adentrar nesse espaço, né? Vocês querem mais alguma coisa, vocês querem ir além nesse discurso, que é o discurso, nesse campo, que é o campo científico, nessa forma de conhecimento, que é essa forma de conhecimento científico, tá? Deixei isso aqui lá para vocês, né? Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Depois eu vou dar o feedback para vocês de quem já foi lá no fórum, mas não deixem de ir no fórum. Vão lá. Ah, de amamentar, Ana? Nossa, se foi, eu até falo. Eu sempre brinco que eu quero escrever um livro. Coisas que você precisa saber sobre maternidade e ninguém te conta. E ninguém deixa você falar, né? Porque o senso comum diz assim, é lindo, é maravilhoso, né? É um espaço. Mas o científico diz assim, bicho, sua perna triplica de tamanho pela quantidade de verde. É muito louco isso. Bom, bora lá. Eu já esperei essa, tá, gente? E a gente, então, o que vocês estão me dizendo Diana, eu estou aqui porque eu quero, de alguma forma, nem que seja só para pensar ou readequar minhas práticas didáticas na sala de aula, mas eu estou entrando nesse campo, né? Ninguém faz uma prova de pós-graduação e entra aqui achando que a gente vai ficar falando do senso comum ou de algum lugar. Já espera, né? Já tem algumas expectativas que são expectativas importantes em relação a esse discurso que se constrói, né? E isso, eu acho que isso é muito importante. E aí, e caminhando mais um pouco, eu passei para vocês lá no SIGA também, para vocês fazerem a leitura do texto do Bourdieu. Não sei se vocês fizeram Bourdieu, não é uma leitura relativamente simples, né? São os usos sociais da ciência. E quando ele fala do campo científico, ele está partindo, obviamente, né, gente, de uma construção que ele já traz, da ideia de
de campo em outras áreas que não o campo científico. O campo científico é uma das classificações. Então, assim, não é um texto simples, mas eu acho que é um texto muito interessante. E eu até coloquei lá no grupo para vocês, que eu fiquei muito feliz que eu reli, né, nesse período para poder discutir aqui com vocês de novo. E, assim, impressionante como que ele coloca algumas questões muito importantes em relação a essa força e a essa estrutura do campo científico, que são estruturas internas, que são estruturas e guerras de força, vamos chamar assim, né? Jogos de força internas, mas de como que isso está também, como que esse campo também se degladia com outros campos, e como que isso está muito atual, né? Como que isso está absolutamente atual hoje. Então, quem não leu, leia. Se não leu, depois guarde um tempo, dê uma olhada aí, veja um pouquinho sobre Bourdieu. Bourdieu é lindo de morrer. Homem lindão. Dê uma olhada aí que vale a pena, tá? Mas é difícil, é um cara difícil, não é um cara fácil, não. Então, quem fez a leitura do texto deve ter visto, né, deve ter pensado lá, que ele define o campo científico, então, como um espaço específico, um espaço, gente, de predominância do discurso, do discurso e do conhecimento científico, tá? Mas, como todo espaço, né, como todo campo, ele é um campo social. Quer dizer, é um campo que reúne pessoas, que reúne sujeitos diferentes e que esses sujeitos precisam estar, né, em comunidade ali, né? E ele é formado, né, por relações de força, como eu disse para vocês, por essa guerra de forças, por essas estruturas. E essas relações de forças, elas estão intimamente ligadas aos agentes, que são os agentes sociais que fazem parte desse campo social, tá? Que fazem parte desse campo científico. Então, quem são esses agentes sociais? Esses agentes sociais são, por exemplo, pessoas incautas como vocês, que resolvem um dia fazer uma prova de pós-graduação para o IFE e falam, quero fazer pesquisa. Vocês, a partir deste momento, começam a fazer parte desse espaço, portanto, também viram agentes sociais. Mas não só vocês, né? Nós, professores aqui, somos agentes sociais, os meus orientadores, o pessoal que está lá na CAPES, o pessoal que está lá na UFMG, o pessoal que está na UFSJ, todos esses são agentes sociais que estão ali interagindo nesse espaço, que é esse espaço social, tá? Esse espaço social, e esses agentes, eles se organizam por meio dessa relação de força, buscando dois tipos de capital que a gente busca, que vocês estão buscando aqui, tá, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me interrompam. Se alguém tiver exemplo melhor, me interrompam. Estamos aí, tá? Que ele chama, lá no livro, de capital científico puro e capital científico institucional. O que seria esse capital científico puro? O capital científico puro é a minha força, sou eu como pesquisadora, né? Sou eu e as minhas habilidades de pesquisa, né? Sou eu e a minha capacidade de produzir algo que realmente seja importante para esse campo social, tá? E o capital, que é o capital científico institucional, ele está diretamente relacionado com essa minha competência, com essa minha capacidade, mas ele também está relacionado com o poder hierárquico nas instituições, né? Então, vou pegar o exemplo do Felipe lá. O Felipe, no curso de letras, no trabalho de conclusão do curso de letras, Felipe foi lá e chama para a banca um estudioso da área que ele quer e pretende fazer
fazer mestrado daquela área de conhecimento ali e tal. O que ele faz? Ele chama essa pessoa, e essa pessoa vai na banca, essa pessoa vai medir em algum momento, né, esse capital científico puro dele, e vai dizer assim, estou entendendo, eu acho que vale a pena, às vezes, apostar nesse jogo, esse está no meu time e tal, e aí ele vai ganhando conhecimento institucional, né? Ele vai ganhando conhecimento, assim, por isso que a gente fala da importância, por exemplo, de você fazer uma disciplina isolada no mestrado, e as pessoas às vezes falam assim, só entra cupincha. Não é porque só entra cupincha, não é só isso, não. Pode ser até que tenha lugar assim. Eu falo por mim, pela minha experiência, e eu nunca vi isso acontecer. Digo para vocês. Porque vai entrar quem, por exemplo, o orientador se sentir mais seguro para jogar o jogo dele. Então, é muito mais difícil o cara escolher alguém que, às vezes, nada a ver, só pela qualidade do projeto do cara ali na hora de escrever, ou só pelo capital científico puro, mas eu acho que ele precisa, né? Ele precisa saber assim, eu posso confiar nesse cara aqui mesmo, esse cara ele foi me orientando. Então, assim, não é porque ele conhece só, tá? Tem outras coisas que estão aí também, que estão impostas nesse jogo aí também, tá? Então, à medida que você adquire esse capital científico puro e esse capital científico, esse capital científico puro e esse capital científico institucional, você vai se tornando o que a gente chama de autoridade científica, né? A gente vai estabelecendo esses lugares. Então, à medida... Vai lá, filho. À medida em que a gente vai passando por esses caminhos, a gente vai aumentando e a gente vai diversificando a nossa capacidade técnica em relação a alguma coisa, e aí a gente vai também estabelecendo algumas noções e algumas ideias de poder, né? Quando a gente fala, por exemplo, dessa questão da autoridade científica, inclusive a gente tem hierarquias, né? A gente tem a pós-graduação ou a especialização, a gente tem o mestrado, a gente tem o doutorado, a gente tem o pós-doutorado, né? E a gente tem esses espaços, que são espaços mais ou menos estabilizados dessa autoridade científica, né? E que vão conferindo, sim, poder, né? Que vão conferindo, de alguma forma, poder. Eu acho que eu contei para vocês, já, de um meme. Eu tento achar esse meme, gente, mas eu não acho. De passarinhos assim no fio, e tem os passarinhos os passarinhos de cima cagando a cabeça dos de baixo, e assim por diante. E alguém, né, colocou assim, isso o que acontece, por exemplo, é o orientador que caga na cabeça do de baixo, que isso aqui é o doutor que caga na cabeça do mestre, que caga na cabeça do... Lógico que é uma brincadeira, né? Mas, de alguma forma, aponta para a gente para essa ideia, né? Para essa ideia que é essa ideia de poder. E essa ideia de poder solta, não. Essa ideia de poder, principalmente dentro de um grupo, né? Dentro de um grupo, depois eu quero falar um pouquinho mais especificamente desse grupo, de como que esse grupo vai se organizando. Então, o Bourdieu, ele fala de forma mais generalizada, ele fala, por exemplo, do grupo das áreas mais positivistas, da área das humanas. Eu, por exemplo, sou da Letras. Dentro da Letras, a gente tem grupos, né, com autoridades científicas diferentes e poderes diferentes, por exemplo, se estão relacionados à área da linguística, se estão relacionados à área da literatura, e assim por diante, né? Em outras áreas também, se vocês quiserem exemplificar aí com as áreas de vocês podem ir falando. Esses grupos, eles vão se organizar, de acordo com o que o Bourdieu fala para a gente, principalmente. Gente, isso aqui, ó, vocês estão vendo minha setinha aqui? Isso aqui talvez seja o mais importante para a nossa disciplina, né? São as regras do jogo.
competência e acumulação do capital. A gente como agente, né, social deste grupo, a gente precisa entender que isso é um jogo, que esse jogo tem regras. A gente já viu que esse jogo tem jogadores. A gente sabe que esse jogo tem tempo, né? Por exemplo, vocês têm um tempo específico para poder cumprir o trabalho de conclusão de curso de vocês aqui no nosso curso. Vocês no mestrado têm um tempo específico, no doutorado tem um tempo específico. Então, todos aqueles que são elementos ligados àquela estrutura de jogos, né? Do jogo, está muito relacionado aqui. E a regra do jogo, ela é muito importante. Não dá para você chegar e dizer assim, estou entrando no campo científico, e entrar aqui no campo científico ingenuamente, né? Senão você vai ser engolido, né? Você precisa saber como é que esse grupo se organiza, como é que se dá essa ideia neste grupo específico de pesquisa, de construção de conhecimento? Como que eles vão fazendo a acumulação do conhecimento do capital científico puro, do capital científico institucional, como ele vai se estruturando, quem é que tem o poder, quem é que tem poder e às vezes não tem capacidade técnica, quem é que tem poder e tem capacidade técnica, como que isso se dá, e como que a gente sabe que dá essa questão da regra, basicamente, aqui do campo científico. A gente viu lá, quando a gente estava falando dos tipos de conhecimento, que uma das características mais importantes do conhecimento científico é a ideia do método, né? A gente entender a metodologia. Então, assim, quanto mais estiver aproximado um conhecimento que eu fui adquirindo de um método de pesquisa, de um método científico, mais científico, então, assim, se a gente pudesse atribuir graus de cientificidade, talvez, a gente teria. Então, a gente precisa dessa ideia do método. E o método vai estruturar, né, os caminhos pelos quais a gente vai passar. Então, a gente já teve, por exemplo, uma predominância de métodos mais positivistas. Hoje a gente tem predominância de métodos mais variados e talvez com essa carga um pouco menos colocada, mas está aqui. E aí, como a gente está vivendo em grupo, cada grupo vai se organizando, né? Cada grupo vai se organizando e vai dizendo assim, olha, por exemplo, é um elemento importante para essa conquista da autoridade científica fazer um artigo bem feito, fazer um artigo dentro do que o jogo permite jogar. Então, mesmo que a gente esteja em subcampos desse campo científico, a gente sabe que para a gente adquirir esse capital científico puro, a gente precisa de saber jogar dentro dessa regra, né? Então, a gente precisa saber o que é um artigo, como que o artigo se estrutura, a gente precisa estudar teoricamente, a gente precisa estudar metodologicamente, a gente precisa saber como que se joga isso. Porque se você não jogar, você está, de alguma forma, mostrando certo desprestígio em relação ao próprio campo, em relação ao próprio espaço social colocado ali, né? Então, assim, quando a gente está, por exemplo, num processo de orientação, num processo de mestrado, num processo de doutorado, é muito importante a gente ouvir, né, o nosso orientador, porque ele vai, de alguma forma, apontando para a gente regras desse caminho, desse jogo que a gente vai jogar. Então, assim, aqui nessa nossa disciplina, a gente vai basicamente estar aqui, ó, de olho nessas regras do jogo. Então, a gente vai falar, então, como que se dá regras para a construção de um discurso científico dentro dos gêneros científicos, tá? Dentro da resenha, do resumo e principalmente do artigo que vocês vão precisar produzir como trabalho de conclusão de curso. E depois, mais especificamente, a gente vai tratar um pouco das regras de produção de um pré-projeto de pesquisa, né?
Então, a gente vai conversar um pouco o que é, o que se espera, o que não se espera, o que pode, o que não pode, o que às vezes é possível, o que às vezes não é possível. E por quê, né? Porque essas regras, elas criam também dentro do campo o que o Bourdieu denomina de dominantes e pretendentes, né? Que são os dominados. Os dominantes são aqueles que vão dizer assim, ó, tem que ser assim, 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 assado. Os pretendentes são aqueles que vão fazer exatamente os que os outros, né? O que o outro o que o dominante está falando, porque se ele não conseguir lidar com essa estrutura que está sendo solicitada, que está sendo posta pelos dominantes, ele corre o risco de não conseguir agregar capital científico puro e muito menos capital científico institucional, né? Muito menos ainda se criar aqui um estágio de tensão muito direto, né? Muito claro. E aí, esses pretendentes, que são os dominados, que somos nós, né? A gente pode conquistar espaço e a gente pode conquistar autoridade científica através das estratégias de sucessão ou através das estratégias de subversão. Então, assim, se você pode, por exemplo, pegar um referencial teórico, por exemplo, um referencial teórico metodológico e jogar o jogo que precisa com aquelas regras e assumir aquelas regras, e aí, à medida, e quanto mais você for sumindo, né, essa competência, você vai estar aqui lidando com essas estratégias que são as estratégias de sucessão, né? Aquelas que você fala assim, tudo bem, é isso mesmo. E aí você pode também falar assim, não sei. Você pode também entrar e conseguir poder, conseguir autoridade científica no campo científico, se você também lida com as estratégias de subversão. Essas estratégias de subversão, eu vou dizer para vocês assim, elas são muito interessantes porque eu acho que elas dão um movimento, né, principalmente um movimento de espiral, para o conhecimento, para a constituição do conhecimento científico, eu acho muito legal. Mas o que eu acho para você estabelecer-se a partir de uma estratégia de subversão, você tem que saber muito bem quais são as regras do jogo. Você tem que saber jogar muito bem. Você tem que estar aqui muito bem nesse espaço para você saber até onde é possível subverter, até onde não é possível, o que dá para fazer, o que não dá. E quanto mais você vai adquirindo esse poder, mais você vai podendo fazer isso. Né? Por exemplo, eu participei de uma banca de mestrado semana retrasada, eu acho, né? E é muito interessante, foi de uma aluna minha aqui do IFE, que através de estratégias de sucessão, vamos colocar assim, ela foi acumulando uma série de conhecimentos e um poder científico para poder fazer defesa e etc. E aí, na banca, o que acontece? Ela está trabalhando, ela estava fazendo mestrado na UFLA, e o pessoal da análise do discurso lá, quando foi tratar de aspectos metodológicos do trabalho, ela ficou discutindo se o trabalho era qualitativo, quantitativo, Só que, o que acontece? Há uma área no nosso espaço social, né, em que os agentes sociais são, por exemplo, os analistas de discurso, que a gente tem pensado muito numa estratégia de subversão aí nesse campo. E assim, por que é que eu tenho que utilizar um referencial metodológico, por exemplo, que é tipicamente positivista, ou vem de lá, vem de outro lugar? Aí eu falei para ela, não, o que você está, como as categorias de análise que você está trazendo,
Isso é metodologia. Metodologia não é dizer se é qualitativo ou quantitativo, né? Aí eu falei isso absolutamente subversiva, né? E aí o orientador dela estava na mão e falou assim, a gente precisa conversar mais sobre isso, porque ele falou assim, estou entendendo o que você está dizendo, estou cansado de ser subalterno também, né? Estou cansado, vamos ver então se é possível então a gente criar uma área. E aí essa área vai ganhando força. Vocês estão percebendo isso? Como que isso vai dando força, vai cristalizando ali, né? E, por exemplo, nessa mesma banca, a gente trabalhava com os conceitos bakhtinianos, eu não sei se vocês conhecem, mas há muita controvérsia sobre os estudos dele, se eram estudos dele mesmo, como autor, ou do grupo que ele pertencia, que era o Círculo de Praga. E assim, quem estuda a fundo Bakhtin sabe essa diferença. Fala assim, não, isso aqui é tal estudioso lá do círculo, isso aqui é tal estudioso, isso aqui é tal estudioso. E isso é, na regra de jogo de quem estuda ali especificamente, isso é um acúmulo, uma capacidade técnica importante. O cara que me chamou para poder participar da banca é esse, que tem que sabe disso, que sabe quem é quem e tal. Eu não sei, juro para vocês, eu não sei quem foi do círculo, quem não foi, mas eu estudo essa teoria sobre uma outra perspectiva, sobre uma outra abordagem. E aí vocês têm de ver que interessante, né? Que interessante e como que isso tem a ver com esse savoir-faire, né? Esse saber fazer pesquisa, esse saber fazer respeitando esses agentes sociais. Em nenhum momento na banca, gente, o cara me corrigiu, o cara me falou, eu sabia que eu estava falando às vezes assim, né, chamando um pelo outro. Ele não corrigiu porque há também uma capacidade técnica e um poder que estava posto ali à medida que ele também me chama, né? Que ele entendeu que, como regra do jogo, melhor do que um embate direto ali, ou às vezes me tirar da cena, seria muito mais constrangedor, ou seria muito pior do que dizer assim, tá, isso é uma forma de tratar, né? Isso é uma forma de tratar. Mas o que determina isso é a questão do método, da regra do jogo, tá? Bora? Estão caminhando comigo ou estão na viagem eterna? Tudo bem? Tá indo, Felipe? Tá, Jana, é porque você estava falando sobre algumas coisas do Bourdieu e eu fiquei com uma dúvida, porque eu li o texto muito rapidamente e para eu entender de verdade, eu tenho que ler às vezes duas, três. Eu tenho algumas capacidades cognitivas restritas, então eu tenho que ler às vezes duas, três vezes. Então, ele fala de poder, ele fala de hegemonia. Ele fala de ideologia também nesse texto, Jana? Do Sim, termo? sim, fala. De alguma forma ele fala sim. Ele, Porque eu vejo que isso está ligado, sabe, de alguma forma. Eu tô lendo alguns autores agora no mestrado, Althusser, Fairclough, eles todos trazem isso muito junto, sabe? Quando fala de poder, fala de hegemonia, fala de ideologia, e eu não vi esse termo dado lá dentro, entendeu? e aí, Felipe, é muito interessante, porque o Bourdieu é, né, contemporâneo, mas na parte inicial, eu adoro essas coisas assim. Ele tem, no prefácio dele, ele faz o seguinte, é no prefácio, deixa eu ver, ou se é na introdução, não, é na introdução. Na introdução, ele tem um parágrafo lindíssimo, que ele fala assim, olha, eu estou construindo essa ideia aqui a partir de outros referenciais que eu já discuti aí sobre a questão do campo. Mas ele meio que fala assim, ó, gente do discurso. Ele não fala assim, é claro, né, Felipe? Mas a gente não estou falando de discurso, não estou falando desse lugar. Né? Não estou falando, por exemplo, de campo discursivo ou de espaços discursivos, porque é muito fácil a gente fazer essa colagem, né? O espaço discursivo e o campo, o espaço discursivo científico e o campo científico, como, né? A gente tinha uma vontade.
Mas ele fala aqui no início, num parágrafozinho, não confunda. Não é disso que eu estou falando. Então, acho que sim. Claro, quando a gente faz a leitura dele, a gente percebe essa questão, não só essa questão ideológica e hegemônica em relação à força interna, mas também em relação à força externa, tá? Isso também é muito importante. Da Porque o gente poder é isso, né, Jana? É Oi? essa luta. O Sim, poder é isso, é essa sim, luta da hegemonia junto com a ideologia o tempo todo. sim, sim. E aí, gente, eu acho que tem uma coisa muito importante, que aí eu acho que vai fechando com o que eu queria colocar para vocês hoje, que talvez, Felipe, quando você fala dessa questão de ideologia, a gente tem algumas palavras que estão sendo vendidas assim muito barato para a gente, né? Em relação a essa questão de ciência. E a gente falou que ia conversar um pouco sobre isso. Tem sido vendido muito barato essa questão de ideologia, né? Quando fala assim, ideologia de gênero, nossa senhora, o que é isso, né? Então, está sendo vendido muito barato. Essa questão da ciência, né? Está sendo vendido também, assim, e é, é, tem sido feito em alguma medida um esforço para tentar acirrar esse espaço de tensão entre o campo científico, por exemplo, e o que a gente está vivendo agora com o campo político, com o campo religioso. Então, assim, a gente precisa pensar nessas coisas todas. E aí, o que eu trouxe para a gente poder pensar e para a gente conversar também aqui juntos, foi o seguinte, eu até postei lá, eu dei uma passada assim no Bourdieu, não sei o que vocês acharam aí, mas eu trouxe aqui também, né, alguns exemplos, que eu até coloquei, deixa eu pegar ele aqui para mostrar para vocês, que eu acho que é muito atual e que eu acho que traz algumas questões importantes para a gente poder discutir sobre essa questão do conhecimento, sobre a questão do método. Passei lá para vocês também no Siga, o filme Narradores de Javé, porque aí ele já vai mais especificamente, como eu falei com vocês, essa regra do jogo que a gente precisa jogar, que o Bourdieu coloca, está muito relacionado com essa ideia do método e como que isso é construído lá, né, no filme. Então eu pedi para vocês assistirem, eu acho que isso vai ser bem legal vocês assistirem, depois eu vou pedir para vocês fazerem uma atividade, porque eles falam assim, para a cidade não ser destruída, ela precisa virar patrimônio cultural, né? E o que torna a cidade patrimônio? O que confere é um poder científico, mas é um poder também político, institucional, né? Não é só um poder científico, mas se ampara no poder científico para que a cidade possa se tornar patrimônio. E aí, a partir disso, eles vão construir a história da cidade de forma a tornar aquela história passível e com os métodos, eles vão questionando alguns métodos, algumas formas de fazer. Eles falam, como é que a gente faz isso? É com escrita? É com texto? É igual a gente faz quando a gente vai fazer pesquisa, né? Que método que eu uso? O que é isso? E tal. É escrita, com texto, e aí eles conseguem contar, né? Vocês viram lá, eles conseguem, em alguma medida, entender que essa ideia da história, da criação do histórico, está muito ligada a essa questão do científico, porque a gente precisa dessa ideia do método, né? A gente precisa disso. Então, a gente tem lá o texto e essas coisas vão se amarrando, né? E aí, eu passei para vocês, até mandei de mensagem para vocês lá no grupo, que eu estava viajando, lendo Bourdieu, e escutando CPI, escutando a doutora Luana, não sei se vocês viram. E aí Maravilhosa. tem umas coisas aqui que eu queria levantar com vocês, sobre isso que a gente está conversando, mas eu queria que vocês conversassem comigo também, tá? Não deixa só eu falando, não, tá? Então, eu vou passar uns trechos aqui, isso aqui é uma reportagem, lá do Senado mesmo, Senado Notícias, e vou focar onde eu acho que é o mais importante, tá? Se vocês acharem que tem outros pontos, eu queria que vocês também fossem falando. Mestre em Saúde Pública pela Universidade Johns Hopkins,
Uma das mais conceituadas do mundo, a infectologista Luana Araújo foi indicada no dia 12 de maio para o cargo de secretária especial de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde. Chegou a Primeiro, né, já quero cortar aqui para poder falar para vocês. Olha que interessante, olha como que ela é apresentada, né? Isso é um savoir-faire, um savoir-vivre, por exemplo, da gente que está no campo científico, da gente ser apresentado pelo título. E olha como é que eles enchem a boca para falar do lugar de onde ela vem. Uma das mais conceituadas do mundo, a infectologista Luana Araújo. Você está vendo? O que a gente está dizendo e a gente está conferindo, por exemplo, a Luana, quando ela vai falar, é um capital científico institucional, né? Olha, até mais, né? Ela é mestre, mas ela é mestre numa das mais conceituadas instituições e tal, e aí, além de ser mestre, isso já quer dizer também alguma coisa, e isso, gente, tem muito a ver, eu quero olhar para a cara de vocês para a gente poder conversar sobre isso, depois eu volto aqui. Tem muito a ver com esse espaço, eu não sei se vocês têm visto, mas o tanto de recorrência que a gente tem de pessoas que falsificam Lattes, que fala que é isso. Nesse governo, então, isso é escandaloso, né? Mas não só no governo, a gente teve a história de uma professora aqui do IFE, do Instituto Federal, né? Não é daqui, do nosso, não. Que teve um caso muito sério, uma mulher extremamente inteligente. Por quê? Né? Por que faz isso? Porque, de alguma forma, colocar isso lá, isso está lá no Lattes, isso está lá, isso confere poder. Né? Isso confere poder. Só que esse poder pode ser conferido pela qualidade ou não, mas tem também a questão relacionada ao seu capital científico puro, né? Que é a sua competência técnica também para aquilo. Né? Então, assim, eu não sei se vocês percebem como que as pessoas hoje têm utilizado o Lattes mais como uma possibilidade de poder do que um lugar mesmo para construir a sua história, né? E ir colocando a sua história, o que você está colocando, o que você está fazendo, o que você está colocando lá. E aí, eu só queria voltar, porque, assim, por mais que, por exemplo, politicamente, hoje, né, nesse ambiente que a gente tem, a ciência esteja sendo tão desconsiderada, né, a gente vê um monte de pessoas alçando cargos, por exemplo, no governo, que mentem no Lattes. Uai, gente, se a ciência é tão ruim assim, por que você está mentindo no Lattes? Por que você está querendo forjar um poder num campo que você acha que não é um campo plausível? Vocês me entendem? Tá me entendendo, Monique? Então tá, bora lá. João, tô falando muita besteira? Tô, João? João, para de ver novela. João, para de ver novela. Alessandra, tô falando muito besteira? Bora lá. O povo nem tá me respondendo, gente. Você só salvou de participar da minha aula. Você só salvou de participar. Isabel, você tá me entendendo? Tô entendendo tudo. Tô adorando. Então tá, que ótimo. Então bora lá. Então vamos lá ouvir a doutora Luana mais um pouco. Vamos lá. Foi indicada no dia 12 de maio para o cargo de secretária especial de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde. Chegou a trabalhar 10 dias, mas a nomeação não foi efetivada. Na CPI, ela começou o depoimento fazendo um desabafo. 320 dias. Aliás, mais de 320 dias. Esse seria o tempo que teríamos que ficar quietos para respeitar 1 minuto de silêncio para cada uma das mais de 460 mil mortes pelo Covid-19 no Brasil. Só de ontem para hoje é como se mais de 12 aviões comerciais grandes, lotados, tivessem caído no nosso território. Essa é a razão pela qual eu estou aqui hoje. Para mim,
Isso é intolerável e toda pessoa deve fazer o que estiver ao seu alcance para impedir essa hecatombe. A médica confirmou que o Gente, olha que interessante, né? Voltando aqui para olhar para vocês. Vocês ouviram ela, né? Só ouviram, vocês não Não viram ela. apareceu. Oi? Tá, desculpa. Depois eu faço aparecer. Fran, que é uma doideira aqui. Eu tô viajando vendo esse estado. Que é interessante, ela entra, né, no discurso, ela entra na conversa autorizada por esse capital científico institucional e tal, mas aí ela começa, né, e de uma forma muito interessante, porque ela começa com um argumento que não é um argumento científico, né, ela começa apelando para o nosso partes, né, para o nosso emocional. Mas ela não faz isso à toa, não, né? Ela não faz isso também, assim, do nada. Ela começa, mas ela começa fazendo algumas aproximações, algumas metáforas, para mostrar também um certo desenhar aí, um certo aprimoramento científico, né? Isso, exatamente, Felipe, muito bem. Essa professora Elisa, professora da faculdade, é muito boa, né? E que não é o tipo, né? O Felipe está falando aqui da persuasão, gente, que não é o tipo porque a gente, quando a gente quer, né, levar alguém a fazer alguma coisa, a gente pode fazer isso a partir da persuasão ou a partir do convencimento, né? Isso. E o convencimento, de acordo com os referenciais técnicos, é vencer com, desculpa. E está muito ligado à estrutura lógica. E a persuasão mais ao patos, mais à emoção. Mas ela começa com tentando persuadir sob essa perspectiva, mas ela meio que usa alguns elementos mais refinados de linguagem que levaria a gente a talvez aproximar isso da ciência ou do discurso científico propriamente dito. Então vamos lá, vamos ouvir ela mais um pouquinho. Para a secretaria foi feito pelo ministro Marcelo Queiroga e que, depois de esperar por vários dias pela nomeação, foi avisada pelo próprio ministro de que não seria efetivada. O motivo, ela diz não saber. Ele me disse que lamentava, mas que meu nome, né, não ia passar pela Casa Civil. Perfeito. Acho que essa não passou pelo gabinete do ódio. Deve ser o gabinete do ódio que faz essa triagem aí não passou. Só para reiterar, então, o ministro lhe comunicou que a sua nomeação não iria passar pela Casa Civil. Não tinha passado. O ministro, com toda a hombridade que ele teve ao me chamar, ao fazer o convite, me chamou ao final e disse que lamentava, mas que a minha nomeação não sairia, que meu nome não teria sido aprovado. Crítica do tratamento precoce. O que eu acho? O que a gente tem aí importante? A gente tem uma comunidade, né, que é a comunidade dos médicos, infectologistas, e depois eu quero falar um pouquinho mais disso no final, com vocês. E eles têm uma regra, né, entre eles. Então, assim, independente de questão política ou não, ela tem uma reverência, né, ela tem ela tem um respeito por esse lugar que o Queiroga ocupa, como agente social desse campo científico que eles parecem, de alguma forma, estarem ali, né? Então, assim, ela não foi assim, desrespeitosa, ela tentou manter e tal, e foi mantendo. E aí, ela falou, né, que ela não sabia, e ela tentou, de alguma forma, proteger, né, a face do Queiroga. E ele esteve, né? Ele esteve ontem, sei lá na CPI de novo. E aí ele não faz a mesma coisa. Ele fala assim, não falei isso para ela, não. Não. Quer dizer, assim, não protege. Então, o que a gente percebe é que nessa estrutura, né, de campo aqui, né, ela estaria num local de dominada, né? Durante o período em que esteve no Ministério, foram publicadas nas redes sociais várias declarações dela contra o uso de medicações como a cloroquina.
Em algum momento a senhora discutiu ou conversou com o ministro Marcelo Queiroga a respeito de tratamento precoce, medidas não farmacológicas? O ministro Marcelo Queiroga é um homem da ciência. Todos nós somos absolutamente a favor de uma terapia precoce que exista. Quando ela não existe, ela não pode se tornar. Ela não existe, ela não pode se... O que ela está falando que não existe? Quando ela está falando que não existe, ela está falando assim, no campo científico, esse tipo de terapia não tem, não está autorizado, isso não acontece, isso não acontece no campo científico. Então, assim, isso que, né, que eles estão falando aí de terapia precoce é algo que não existe no campo científico, porque a gente não tem estudos que comprovem que isso é possível. Então, assim, olha que ela, como pertencente desse campo, que se diz esse campo científico, ela diz, olha, isso não existe, porque, assim, se há alguma coisa que não passa pelas regras do jogo que foram postas lá em cima, isso não existe para o campo científico. Se não passou pelo método, se não passou pelo estudo, isso não existe. Isso é muito importante. Tornar uma política de saúde pública. Mas a pergunta foi, conversou em algum momento? Não, porque discutiu sobre esse assunto? Isso nem foi um assunto, senador. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Quando eu disse que há um ano atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu, infelizmente, ainda mantenho isso em vários aspectos, porque nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da Terra plana a gente vai pular. Gente, isso é muito legal, mas se vocês quiserem falar isso, vocês falem comigo, né? Muito legal, porque aí ela, né? Não é, Felipe? A gente fica viajando, porque ela usa essa ideia de algo que não é um conhecimento científico, que é a questão da Terra plana, e as pessoas vão falando isso tanto, cara, que isso vai ganhando um efeito de verdade, que às vezes outro dia eu tava assim, mentira, eu não estou pensando, essa Terra plana é mentira. Mas, assim, isso vai ganhando um efeito de verdade, e ela, desde o início, né, ela vai falar de um ponto de vista científico, né? Então, ela fala assim, não tem nem o que discutir, não tem nem o que... Como assim? Né? Como assim? Né? Não tem nem o que pensar em relação a isso. Então, assim, acho que o argumento que ela coloca, a forma como ela constrói, fazendo essa analogia, ela é muito, muito importante para dizer desse acúmulo, desse lugar, dessa força, desse poder do campo científico, né? E acho que isso é muito interessante, porque não tem o que conversar, né? Não tem o que conversar com terraplanista, porque cadê as evidências científicas? Cadê os estudos? Cadê os cientistas? Cadê as pessoas que falam? E não venham me falar aí de filósofos de Araque tentando teorizar as coisas. E aí eu acho que tem uma coisa importante para a gente pensar também, gente, que tem a ver com essa coisa do campo científico, que além desse discurso louco, que é um discurso não científico, eu estou chamando de louco, porque é no pensamento pessoal, desculpa, mas assim, é um discurso não científico, e se não é científico, gente, não é da alçada, não é da nossa alçada enquanto cientista, né? Então não tem discutir isso, né? A gente ainda compete, né, com um outro campo, que é um campo da pseudociência, que é uma loucura também, gente. O que a gente tem nesse campo da pseudociência? Desculpa. A gente tem aquelas pessoas que até, assim, maqueiam um método, ou tentam parecer que tem um método, ou tentam parecer que tem uma episteme, uma estrutura epistemológica legal colocada ali, mas, na verdade, não tem. Não tem. Os coaches, né? Via de regra, os coaches que a gente tem hoje. São aquelas pessoas que conseguem. Mas qual que é o fundamento científico mesmo, né? Outro dia a gente estava conversando no almoço e
sobrinha do meu marido, ela fez psicologia. E aí ela queria fazer um curso agora, um curso de face e tal. E falando, nossa, no YouTube, isso que você quer? Mas me deu uma cortada, não. A psicologia é muito séria, né? É muito sério pra gente ver isso. Por quê? Porque esse tipo de estudo se organiza como esse lugar da pseudociência, né? A gente, por exemplo, na área da linguística, a gente tem, por exemplo, a PNL, né? Que é aquele programa neurolinguístico, que ainda não tem, dentro do nosso campus, um status de ciência. A gente tem algumas discussões científicas de neurolinguística, sim, mas esse plano, tal como está, não rola, não tem comprovação científica suficiente para a gente poder dizer que, de fato, trata-se de uma ciência que está assim colocada. Né? Então, acho que isso é importante a gente pensar também. Deixa eu ir lá e vou colocar mais um pouquinho da doutora. Tá quase, hein, gente? Uma senhora tendo mestrado e formada numa das melhores universidades do mundo na área de saúde, seja vetada pelo governo. Veja bem, por isso, a presença da senhora aqui, é claro para a gente aqui, não estão interessados em quem tem capacidade para gerenciar essa crise, estão interessados para quem compactua com alguém que desde o primeiro momento acreditou no tratamento precoce e na mineração de rebanho. Então, a senhora, com mestrado, veja bem, um quadro altamente qualificado, que o governo, que o ministro Queiroga, que disse aqui para nós que teria autonomia para nomear quem ele quisesse. Ele já está provado que não é verdade, ele mentiu aqui para a gente. A médica elogiou o ministro Queiroga e a equipe do ministério. Disse que no período em que esteve na secretaria, sugeriu mudanças no programa de testagem e reconheceu a dificuldade de montar uma equipe. Infelizmente, por tudo que vem acontecendo, por essa polarização esdrúxula, essa politização incabível, os maiores talentos que a gente tem para trabalhar dentro dessas áreas não estavam exatamente à disposição para trabalhar nessa secretaria. Os senhores podem imaginar que Não estavam à disposição ou não queriam trabalhar? Não queriam trabalhar. Tá bom. Não estavam à disposição, tem outras coisas que são mais interessantes nesse momento. Perguntada pelo relator. Gente, e aí tem uma coisa importante aqui que eu queria falar com vocês, que é assim, quando eles falam assim, né, não estariam interessados, ou talvez teriam coisas mais importantes, mas deixa eu terminar de falar. Você está acabando já. Sai de papai. Gente, um minutinho. Pronto, home office. Deixa eu voltar aqui. No que ela estava falando, deixa eu voltar aqui, porque Chico não fez direito. Ação incabível, os maiores talentos que a gente tem para... Lembrei. Aí quando ela fala assim desses talentos que estavam ali ou não estariam disponíveis, é muito mais, tá, gente? É muito mais do que uma querer ou não querer, eu acho, que está em jogo. Porque o que está em jogo é se você assumisse, por exemplo, um lugar nessa secretaria, de alguma forma você teria que defender coisas que você não acredita enquanto cientista, e defender essas coisas do ponto de vista do campo científico faz com que você perca poder, faz com que você perca espaço, né? Então, assim, é muito importante que, assim, hoje em dia a gente tem, por exemplo, médicos que vão e defendem a cloroquina, assim, né, como tratamento precoce. Essas pessoas não têm um compromisso com o campo científico. Se você olhar assim, sabe, estão sempre ou lá no pseudociência, ou lá no... Pode passar. Ou lá num outro lugar, assim, e não com a ciência. Aqueles que têm compromisso e que entendem a importância do método,
para e fala assim, não dá, fazem um pouco o que a doutora Luana está falando. Por isso eu questiono até um pouco esse lugar que ela constrói, quando ela fala do próprio Queiroga como um homem da ciência, de ele assumir, por exemplo, posturas que não são científicas. E eu fico pensando, sabe, gente, não estou discutindo política, porque se eu estivesse discutindo, nossa senhora, para vocês. Mas eu fico pensando assim, no Queiroga, ele especialmente, né, que se disse como um médico importante, que desenvolve pesquisas na área e tal, por que é que esse sujeito está colocando à prova a sua carreira científica? Porque é isso que ele está fazendo. Para os outros cientistas, as pessoas não querem estar perto. Não é porque tem coisa melhor para fazer, não. É porque, sabe, você tá colocando à prova um lugar que é constituído por um discurso, entende? Então, assim, eu acho que isso é uma questão importante, não é só porque eles não queriam, porque tinham coisas mais importantes, ou porque não pagavam, né? Não. É porque entrar nesse jogo, tentar fazer esses campos se fundirem de alguma forma, é você colocar à prova um desses espaços que você está, um desses discursos que te constituem, né? Dentro dessas áreas, não estavam exatamente... Pelo relator, se recebeu ameaças ao ser convidada para o ministério, ela disse que sim, e que muitos colegas infectologistas têm sido ameaçados. Eu, como vários infectologistas nesse país, desde o começo da pandemia, sofremos diversas ameaças. Diversas. De não saiam de casa, tomara que você e sua mãe morram, ou que isso ou que aquilo. Isso foi parte preponderante do trabalho que a gente desenvolveu desde o começo. E isso é uma coisa que é extremamente lamentável, não pela minha segurança propriamente dita ou a dos colegas, mas é pela perda da oportunidade de educação do nosso povo. A médica foi questionada pelo relator também se a defesa do tratamento precoce, principalmente com a cloroquina, teve impacto no combate à pandemia no Brasil. Eu não tenho isso como dado claro, técnico, científico, do impacto na mortalidade no Brasil. Mas a partir do momento que você vulnerabiliza as pessoas, né, uma população ignorante, no sentido de falta de informação, é uma população vulnerável. Então, a partir do momento que a gente vulnerabiliza as pessoas com informações incorretas, a gente não pode esperar que o resultado seja positivo. A infectologista defendeu a autonomia médica, mas disse que ela não pode ser uma licença para experimentação. A autonomia ela precisa ser defendida sim. Gente, eu adorei essa fala. Adorei essa fala do Luana. Adorei, porque foi assim uma caída de ficha. Porque eu fico pensando assim, né? Como assim esse povo se sente nessa autoridade para falar do campo científico ou para ameaçar quem trata do campo científico e etc. Só que, eu não sei se vocês perceberam, enquanto ela fala essa questão dos médicos, ela fala assim, os médicos não podem lidar com experimentação. Gente, olha que louco, os médicos estão sendo tidos como cientistas. Médicos não são cientistas. Médicos não são cientistas. Eu posso ter um médico cientista? Posso. Um médico estudioso, um médico da área da pesquisa? Sim. Mas, via de regra, os médicos não são cientistas. E aí, quando o povo fala da autonomia, por exemplo, do médico poder prescrever o remédio que for, sim, ele tem essa autonomia, mas desde que ele esteja embasado, isso mesmo, né, Isabel? Desde que ele esteja embasado num referencial teórico, num referencial de pesquisas que diga para ele, ó, pode dar tanto e tal. Aí ela fala, os médicos não podem fazer experimentação. O que ela está falando é, os médicos não podem usar esse método, usar isso como se fosse um método para ver se esse trem vai dar certo ou não, porque as pessoas não são cobaias, né? Isso é muito, eu acho que isso foi uma caída de ficha para mim,
Porque, assim, até a doutora Luana, com todo o conhecimento que ela tem, assim, eu acho que ela também, mesmo ela fazendo essa força para estar no campo, para se colocar no campo científico, eu acho que ela ainda também não é uma pesquisadora, ela é muito, assim, instituída. Queiroga é muito menos, ela fala, ele é um homem da ciência, não é, ele é um médico, né? Ele é um médico, mas um homem da ciência não falaria, gente, que você pode usar cloroquina como tratamento precoce, porque isso não está fundamentado cientificamente. A gente não tem isso na ciência. Então, eu achei essa sacada dela, eu falei assim, é isso, as pessoas... E aí, isso tem a ver com esse embrenhamento dos campos, né? Às vezes as pessoas vão assumindo alguma autoridade, vão assumindo autoridades que às vezes não são, que não é aquela autoridade que a gente tem de dar, né? Como assim? Como assim? E a doutora, a Luana, que eu também gostei muito dela e tudo, mas não vou falar do meu ponto de vista político, que eu gostei dela e tudo, mas assim, a doutora Luana foi chamada de doutora Luana e disse que ela era mestre. Antes de ser mestre, ela é doutora. Então, a gente tem no nosso campo científico um espaço de poder, por exemplo, criado pela classe médica, né? Hegemonicamente colocado, gente, hegemonicamente colocado, né? Então, assim, ela não é doutora, sim, do ponto de vista acadêmico-científico, ela é mestre. Isso a torna pesquisadora, cientista? Sim, mas ela não é doutora, mas só que o fato de ser doutora, no momento em que ela é chamada, precede o fato dela ser médica. Porque, em termos de poder, isso é maior. Só que, gente, este DR do médico não vale para a gente no campo científico. Tá? Eles pode até existir? Pode, mas ele não vale. O fato, um médico não é um doutor, pesquisador. Não é. Por isso, ele não pode usar cloroquina. Porque como ela não está pesquisada, ele estaria pesquisando aquilo, e médico e advogado também, estaria utilizando aquilo naquele momento, né? Então, assim, gente, eu achei muito, muito interessante isso para a gente pensar, e eu quero que vocês pensem nisso. Usei esse exemplo, que é um exemplo muito emblemático, eu acho, para a gente pensar como que campo é esse que a gente vai entrar, como que a gente vai se localizar nesse campo, que tipo de discurso a gente vai construir sobre esse campo. Isabel, eu vou te ouvir, deixa eu só ver aqui o que a Luana termina, que eu acho que já termina aqui, aí eu passo aqui para você, quer ver? Mas ela precisa ser defendida com base em alguns pilares. No pilar do conhecimento, da plausibilidade teórica, do uso daquela medicação, do volume de conhecimento científico acumulado até aquele momento sobre aquele assunto, no pilar da ética e no pilar da responsabilização. Gente, isso é muito louco, assim. Eu vou te ouvir agora, Isabel, e assim, por exemplo, pegando questões políticas, tá, assim, porque eu acho que está muito marcado para a gente viu o desmantelamento do MEC, né, desde o golpe, a gente viu, acho que foi a primeira, eu me lembro disso, uma das primeiras ações tomadas pelo Temer foi destituir, terminar e acabar com o fórum de educadores que a gente tinha para pensar a educação. Foi uma das primeiras coisas, então a gente vem vendo isso, né? E aí, por exemplo, a gente tem, na parte de alfabetização, de processo de aquisição, a gente teve uma época muito forte em que a gente trabalhou com as questões de Piaget, que a gente trabalhou com as questões de Magda Soares, e hoje a gente tem uma ênfase muito grande na questão do letramento social, né? Que leva em consideração o sujeito, o lugar que ele está, o que ele traz de conhecimento de mundo. E isso é absolutamente abominado pelas pessoas que estão no poder agora.
né? Então, assim, eles não gostam desse referencial teórico e eles tentam todo o tempo destituir esse referencial teórico, dizendo que ele não tem sentido, mas, gente, para você destituir esse referencial teórico, por favor, me traga um outro referencial teórico, porque a gente está discutindo no campo da ciência. Então, qual outro referencial teórico a gente tem? O que a gente tem? E aí a gente vê, só para vocês terem uma ideia, um programa aí que foi lançado, um programa de alfabetização, que veio lá da Europa, não sei, eles dizem que é ótimo e tal, que trabalham até com método fônico em alguma medida, mas que usa passos e elementos que não são passos e elementos que estão metodologicamente e cientificamente colocados. Então, a gente tem, olha só, gente, olha onde nós chegamos na educação brasileira. A gente está tendo o apagamento de um referencial teórico que estava conduzindo toda a discussão do processo de ensino e aprendizagem de língua materna no Brasil, para uma teoria, para um olhar que não que não tem nem respaldo científico. E aí não dá, sabe? Aí não dá. Porque a gente tem religiões diferentes, a gente tem... Isabel, peraí que você vai levantar, sua mão está levantada, eu estou ouvindo aqui. A gente tem diferentes, tudo bem, né? Só que a gente não pode prescindir desse lugar de autoridade que a ciência nos dá. Isabel, pode falar, querida. Não, pode deixar. Não, por favor, fale. Não, é só que essa questão que você estava falando dos médicos, o tempo inteiro nessa pandemia, isso me incomodou de certa forma. Não querendo desvalorizar o trabalho de quem às vezes estava lidando lá de frente com a Covid e tudo, mas principalmente ao passo que as pessoas foram vacinadas e todo mundo postando, né, agradecendo os médicos e o SUS, que precisa ser valorizado e lindo, gostei e tudo, mas assim, a hora nenhuma eu vi nenhuma menção aos pesquisadores que desenvolveram as vacinas, que também sabemos do interesse das indústrias farmacêuticas, que é uma outra questão. Sim. Mas, por exemplo, as universidades brasileiras desenvolvendo várias pesquisas relacionadas à Covid e nunca foram mencionadas. Se não me engano, a UFMG mesmo começou a desenvolver uma vacina. Então, assim, no meio disso tudo, ninguém é lembrado, né? Não tem um pesquisador que é lembrado, né? Sim, com certeza. Não tem um agradecimento, que eu tenho certeza que muitos viraram à noite trabalhando para fazer, né? Então... Sim. Isabel, você fala uma coisa muito legal aí, você fala muitas coisas legais, né? Mas uma coisa que você fala legal é de outro campo que exerce também uma força muito forte sobre o campo científico, que é o capital puro mesmo, né? Que é o dinheiro, que é... Então, assim, a gente também, né? A gente está também submetido a essa força do capital puro, né? Do capital que vem do capitalismo mesmo, assim. E é uma força avassaladora, porque às vezes ela coloca a gente também em xeque em relação a algumas posturas e alguns procedimentos que a gente tem metodológicos, por exemplo, de pesquisa, e às vezes a gente precisa colocar, né, vamos dizer assim, se vender, né? Então é uma resistência, é uma luta de forças muito grande mesmo. Gostei muito, Isabel, dessa sua fala. Gente, era isso para hoje. Era fazer esse resumão de tudo que a gente foi conversando. E isso. Não sei se era o que vocês esperavam. E Elisa, fala aí. Josué. Era sim, até superou. Fiquei muito feliz com a aula de hoje. Foi muito boa. Josué aí diante da Torre Eiffel. Não, também, eu gostei, foi muito bom a aula, bem esclarecedora as coisas, muito maneiro. Então, dá para viajar um pouco. Né?
E porque, às vezes, Josué, a gente vai sendo tão sobrecarregado de tantas informações, e essa questão da Luana mesmo, né? Vem tão para a gente, às vezes, empacotado na questão política ou ideológica, que acho que é importante também, mas que a gente não para, às vezes, para analisar, né, sobre uma outra ótica, sobre um outro lugar, assim. Então, o intuito foi mais ou menos esse. Ana, tá ok? Tá vendo? Ok. Então tá bom. Oi, gente. Então era É isso. revoltante, né? Eu encaro isso tudo aí como, sinceramente, muita revolta. Muita. Eu não sei nem dizer o que eu penso, porque é muito revoltante. Entendi. Porque é um espaço, né, gente? Esse espaço da ciência é um espaço de hegemonia durante muito tempo, né? E ele tem sido colocado à prova, assim, de uma forma muito estranha, assim. Bom, era isso. Semana que vem eu posto atividades para vocês. Semana que vem eu acho que a gente já começa a falar um pouco sobre essa questão do letramento. E aí eu vou pedir para vocês, se vocês, para que vocês pensem em alguma coisa sobre essa conversa, sobre esse emaranhado que a gente fez. Depois eu vou pedir lá para vocês também no Cira. Além de postar essa nova fase, para vocês fazerem um apanhado disso que a gente conversou. Tá bom? Pode ser assim? Então tá, Ana. Então tá bom. Juliana, tudo bem? Alessandra? Então, tá. Tudo bem. Então tá. Então, boa noite para vocês. Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês coloquem lá no nosso zap, a gente vai conversando. Foi um prazer estar com vocês. Beijos e abraços. Ok, boa noite, abraços. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite, tchau.